Começando então o capítulo 89, são 100 capítulos, né? Acredito que ano que vem a gente termina esse livro, né? É, Começando em 2022, não? Foi? tem acho uns. 2023, é. É 2021, finalzinho de 2021. 23, 24, 25, 3 anos, quase 4 anos. Tá bom, tá bom. Então não estamos com pressa, né? É, Evolução do egoísmo. Como no direito, a força evolui para a justiça. Também o egoísmo evolui para o altruísmo. A proporção que a vida eleva os indivíduos para mais altas especializações reorganiza-os pelo princípio das unidades coletivas, em unidades sociais cada vez mais complexas e compactas. A diferenciação dos tipos das aptidões levaria ao afastamento das criaturas e ao desregramento social, se outra necessidade não os aproximasse e outra força não os reorganizasse em formas de convivência, em que a atividade de cada um pudesse obter maior rendimento. Interessante essa questão de a pessoa não ser autossuficiente, ela depender do outro também, né? Isso é interessante, né? Enquanto o cara é egoísta, que ele se vive só com ele mesmo, ele pensa só nele. Mas quando ele tem que depende do outro também, ele começa a pensar no outro também, forçosamente, né? e isso é interessante, que agora eu estava pensando, muitas coisas que no nosso meio são consideradas até virtudes, por exemplo, o autodidata, aquele cara que se faz por si mesmo, né? Aquele cara que aprende sozinho, que a gente valoriza, ele demonstra que é uma forma de cultivar e manter o egocentrismo e o egoísmo, né? Que tudo você quer fazer sozinho, que tudo você acha que faz melhor sozinho. E isso é, de certa forma, até incentivado e enaltecido na nossa cultura, no nosso meio, né? É considerado uma grande coisa. E ele demonstra que, no fundo, isso é ruim, porque você se isola das pessoas e deixa de participar do todo. É interessante isso que você colocou, viu? É realmente dispensar mesmo. Você, a gente aceitar que a gente depende do outro também, né? É muito difícil quando a pessoa está numa situação doente ou mais velho, ele aceitar ser cuidado pelo outro, né? Diga, Direi. Para você ver como esse livro é enriquecedor. Está aqui, aquilo que a gente fala do termo do meio, né? Também o egoísmo evolui para o altruísmo. Isso é muito profundo. Saber que nós passamos pela fase da nossa humanidade, não sei quantos X séculos, dentro desse egoísmo cristalino, como o Silvio acabou de falar aí, sabe? Incentivar autodidata, isso e aquilo, tarará, tururu, mas no fundo, todo mundo vai evoluir e todo mundo vai chegar lá ao altruísmo, amor ao próximo e tudo mais. É fantástico, é só isso. E o Paulo tocou num ponto, esse da doença, que eu nem tinha pensado ainda não, mas é de uma grandeza enorme. Geralmente a gente vê as pessoas, principalmente que foram independentes, não quererem depender com aquela história de que não quero dar trabalho para ninguém. Isso é puro egoísmo, porque você acha que você ainda é capaz de cuidar de você, de gerenciar a sua vida e não precisa de ninguém. Eu agora, ouvindo o Paulo, comecei a pensar nisso, né? Como é interessante nesse aspecto. É raríssimo uma pessoa que foi independente se sentir bem dependendo de alguém. Não precisa nem ser no entardecer da vida encarnado, não. Mas até novo mesmo, se depende de alguém para alguma coisa, né? Principalmente se está com limitação física, isso gera um mal-estar danado para ver como o egoísmo, né, esse egocentrismo ainda é forte na gente, até por uma coisa simples. E
não sei vocês, né, mas eu certamente vou repensar muitas coisas só com esse parágrafo que a gente leu aqui do Pietro Baldi. Como a nossa percepção deixa escapar coisas assim super comuns e que a gente não dá a devida atenção no nosso dia a dia, como essa, de você não querer ser independente de um nível que você não dependa absolutamente nada dos outros. Nós somos sociedade, nós somos conjunto, nós somos um universo que é composto da união de cada ser, de cada partícula. E isso precisa ser celebrado muito mais do que entendido. Diga, Sibeli. Bom dia, pessoal. Eu cheguei agora e ouvindo vocês, aí eu lembrei porque eu estou passando por uma situação assim, parecida com o meu pai, né? Que já tem 82 anos e é bem assim, é uma pessoa que tem assim, várias limitações já e não aceita, né? Então tá nesse processo que precisa de ajuda. Ontem mesmo ele saiu, eu fui atrás. Eu pensei, nossa, que nem criança, né? Começa uma situação assim, não aceita ajuda, mas de qualquer forma tem que ir atrás, porque se acontece alguma coisa, cai na rua, fazer o quê, né? E é um processo, né? A pessoa tem que se perceber. E aí, essa frase da demolição do... Como é que fala aqui no texto? Demolição progressiva do egoísmo, né? Que ele se transforma depois em altruísmo. Aí eu estava pensando sobre isso, né? Que, na verdade, quando a gente fala de egoísmo, às vezes a pessoa não é egoísta porque ela é ruim, né? Porque ela tem aquela intenção de prejudicar outra pessoa, né? De dar trabalho para outra pessoa, porque ela não se percebeu essa parte, né, do ego dela, não está percebendo o quanto ela está sendo egoísta. E eu acredito que essa demolição que fala ali, ela não é no sentido assim que tu vai combater o egoísmo em ti, mas o egoísmo vai se transformar em altruísmo conforme as pessoas vão se percebendo o quanto a gente está conectado, o quanto o bem-estar do outro interfere no meu bem-estar, né? Porque o egoísmo é o pensar o melhor para mim. E aí, quando a gente vai se percebendo, né, nesse conjunto uno, né, que todos nós somos um e que o outro também está estando tranquilo, estando calmo, estando em harmonia, afeta no meu bem-estar, esse altruísmo vai se desenvolvendo naturalmente, né? Porque eu preciso que aquela pessoa ali que está comigo também, né, esteja no melhor dela para eu estar bem. E aí eu acredito nessa transformação natural que vem tudo do autoconhecimento mesmo, né, de ampliar as nossas percepções do ambiente que a gente vive. Legal essas suas colocações, Sibeli, e você falou do seu pai aí, e você vê que é até uma forma da gente se preparar também, para a gente, quando a gente precisar de ser ajudado, a gente aceitar ser ajudado, e não ser ranzinza, né, no sentido de dizer, eu não quero ajuda, e ser mais atrapalha do que ajuda a ser ajudado. A gente tem que aprender a ser ajudado de forma a ser grato e, ao mesmo tempo, dar o menos trabalho para ser ajudado. E se você fica ranzinho achando que eu faço sozinho, você dá mais trabalho ainda. Diga, Jair. Isso tudo que a Sibeli acabou de falar aí passa por mim. Porque a gente, nosso estado que nós estamos, nós observamos os nossos pais. Minha mãe está com 94 anos, é a mesma coisa, nada muda. Então, quando eu estou ajudando minha mãe, o que passa na minha cabeça? Que nós somos agora, nossos filhos, geração de um filho só, dois. Eu falo assim, como é que vai ser no futuro? Eu estou de braço aberto para ter ajuda, mas será se vai ter ajuda? Porque é o mundo que está sofrendo uma transformação, entendeu? É só isso que eu queria falar. Eu gostaria de falar algo sobre isso, né? Eu vejo muito que com o passar do tempo, né, com a chegada da idade, a tendência de muitas famílias também é movimento de infantilizar o idoso, né? E isso, assim, coloca o idoso numa condição
que não é justa, né? Que não é digna em muitas situações, né? E revestida de cuidado. Então, até o ato do idoso ser ranzinza, eu acho que em muitas situações é um ato de resistência mesmo. Eu estou aqui, eu estou vivo, eu posso muitas coisas. E, assim, também mostrar que não é bem essa ditadura das famílias, né? Que não pode ser assim também. Eu faço essa reflexão aqui, né, sobre a questão da infantilização. E outra coisa também, eu acho que, bom, Cibele me chamou a atenção, me permita, Cibele, essa coisa de tu ir atrás, né? E sei que, assim, a vida é esse rolo compressor mesmo, né? Tantas coisas para fazer. Eu fico pensando no ir junto, sabe? Na hora que você falou ir atrás, fiquei pensando numa possibilidade de ir junto. Era isso. Legal, né? Nossa, é um texto pequenininho que dá inúmeras reflexões, né? Muito interessante. Sibé, você está com a mão levantada? Não, desculpa, esqueci. A diferenciação dos tipos de aptidões levaria ao afastamento das criaturas do desregramento social. Se outra necessidade não os aproximasse e outra força não os reorganizasse em forma de convivência, em que a atividade de cada um pudesse obter maior rendimento. A evolução produz, então, a demolição progressiva do egoísmo. Como produzir o da força, porque precisa de um novo instinto coletivo de altruísmo, que constitui o cimento precioso que amalgama os impulsos egocêntricos e exclusivos das criaturas. Na evolução social, o egoísmo terá de sofrer profundas modificações. Como todos os impulsos da evolução, ele domina enquanto o progresso exige, depois se supera e se transforma diante de novo progresso. Assim, se explica como pôde nascer, em um mundo de necessidades ferozes, os princípios de altruísmo e de bondade, tão mortais para o eu, tão antivitais no sentido restrito. No momento em que se inicia uma ordem de vida que revoluciona todas as precedentes. A gente se vê pertencente ao coletivo, né? Então é uma tarefa, cada um em um estágio diferente, né? Mas tem como fugir disso. Não basta dizer que são duas leis sucessivas. Indispensável dizer que a mais elevada é sempre mais útil do que a menos elevada. A natureza, extremamente econômica e conservadora, não comete prodigalidades gratuitas. Se as faz, é visando as utilidades coletivas e a longo prazo. Assim nascem os altruísmos do amor, a abnegação materna, os heroísmos em defesa de um povo ou de uma ideia. De modo que o altruísmo é apenas um egoísmo mais amplo. O altruísmo é um egoísmo mais amplo, que você está pensando não só em você, você está pensando no seu coletivo, né? Tanto mais amplo, quanto mais esteja dilatada a consciência individual e o campo que ela abarca. O primitivo vê somente seu pequeno eu e se isola no momento. Não se sente viver nos tempos e na humanidade. Em sua miopia psíquica, isola-se em seu próprio bem, pequeno, separando-o do bem coletivo. É absolutamente inepto para viver num regime de colaboração, em que a consciência mais evoluída tem necessidade de multiplicar-se. Olha que interessante. É um regime de colaboração em que a consciência mais evoluída tem necessidade de multiplicar-se. Ela não consegue viver só, ela tem que perpassar isso para outros, né? Essa consciência coletiva é uma força, a força do homem civilizado. Por isso, o selvagem, embora isoladamente mais forte e belicoso, torna-se inferior na luta, porque não sabe organizar-se nem manter-se organizado em amplas unidades coletivas, que formam a potência de meios e de resistência do civilizado.
quando fala assim, civilizado, né, aí a gente fica meio... Quanto mais o homem é evoluído, mais fortemente sente a lei que lhe impõe olhar para trás e doar-se para auxiliar a caminhada dos menos evoluídos, para que a evolução caminhe compacta. Isso vê questões, quando a gente vê, quando essa luta individual passa a ser uma luta entre grupos, entre nações, que são as guerras, né? É como um egoísmo coletivo, né? Você pensando primeiro no seu povo. E a ideia que sua voz está colocando aqui é justamente quando a gente abranger mais, nós vamos ver o planeta Terra como um todo, né? Fazendo parte de uma grande aldeia global, né? E quiçá uma grande aldeia galáctica, né? Mas isso aí demanda um tempo maior, né? Mas é muito interessante isso, né? Você pensar que você não consegue mais pensar só em você, tanto que você primeiro pensa na sua família, depois da sua família você pensa na sua cidade, depois da sua cidade você pensa no seu país, e depois do seu país é que você pensa no planeta como um todo, né? Mas a ideia é que a gente possa já ter essa visão do planeta como um todo, né? Da humanidade como um todo. Eu acho que... Diga, pode ser. Não, era sobre isso que eu estava querendo comentar antes, que esses sentimentos que nós consideramos negativos, que eles não precisam ser combatidos, né? A gente não precisa combater, a gente precisa evoluir eles para sentimentos melhores, né? Porque a gente tem muito essa ideia, até ele usou a expressão ali, né? De demolição, parece, alguma coisa nesse sentido, do egoísmo, né? E a gente precisa entender essas coisas que nós consideramos negativas em nós e evoluir elas. Não combater algo dentro de nós, combater essas coisas que nós somos. Porque a gente usa essa linguagem, né? E é uma linguagem que não faz crescer, não faz evoluir. E uma vida inteira tô ouvindo, né? Que tu tem que estancar essas coisas dentro de ti e tal. Aí acaba te... impedindo essa evolução, né? Acaba desacelerando isso, né? Então a gente precisa aceitar, né? Aceitar que nós somos assim e aos pouquinhos deixar isso vir se iluminando, né? Não, aqui ele explica bem direitinho, né? Como que o egoísmo, o altruísmo é só um egoísmo coletivo, né? Porque se ampliou aquela preocupação que era só com eu, se tornou uma preocupação coletiva. E eu estava prestando atenção aqui, né, no modo do Pedro falar. É interessante quando a gente olha só o egoísmo estabelecido, ou o altruísmo estabelecido, a gente vê aquele momento, analisa, ou critica, ou elogia um momento específico, e não presta atenção no processo de desenvolvimento disso, né? E raramente a gente vai encontrar alguém no nosso caminho que, se você for conversar de altruísmo e egoísmo, vão entender isso ou vão aceitar de imediato que são facetas do mesmo processo evolutivo, né? E aí você para olhar o caminhar da humanidade, né? Que você começa, ele bota aqui os seres mais assim, primitivos do ponto de vista consciencial, digamos assim, né? Que são mais brutos, são mais belicosos, mas não conseguem ter consciência do todo ainda. E como o homem começa, a partir, digamos assim, dessa inocência evolutiva, consciencial, ele desenvolve um egoísmo para que ele possa crescer, para que ele possa aprender as coisas. E esse egoísmo que leva ele a um aprendizado e um processo evolutivo inicial faz com que a consciência dele se amplie, primeiro individualmente, depois ele começa a perceber a necessidade do compartilhamento daquilo. E a partir do momento que ele começa a compartilhar isso, né, entender que o que está atrás precisa caminhar para chegar ao lado dele, ele vai desenvolvendo o altruísmo. E eu achei essa forma de pensar, né, de descrever o processo,
super interessante, porque é difícil a gente imaginar isso. Primeiro, entender que egoísmo e altruísmo são só as duas faces da mesma moeda. E depois que a necessidade do princípio, né, do embrionário, né, do desenvolvimento, você primeiro tem que ser egoísta para poder crescer. E a partir desse crescimento motivado pelo seu egoísmo, você começa a entender que esse egoísmo tem que dar espaço à oportunidade de quem está ao seu lado, e aí começa a nascer o altruísmo. Isso é uma forma de ver, assim, brilhante, fantástica. E facilita a gente entender a humanidade, né? É isso mesmo. Quanto mais o homem é evoluído, mais fortemente sente a lei que lhe impõe olhar para trás e doar para auxiliar a caminhada dos menos evoluídos, para que a evolução caminhe compacta. Tem isso, né? Já vimos, evolução do princípio cinético da substância, que a lei guia a energia para inclinar-se sobre a matéria, a fim de animá-la com seu impulso e elevá-la ao nível da vida, e depois impor à vida, filha da energia, a elaboração da matéria até o psiquismo. Essa mesma lei de coesão, que obriga a uma retomada de movimentos inferiores para que revivam em oitavas mais altas, faz que o alto se volte para baixo, para que esse seja sempre retomado no ciclo evolutivo, e nada fique abandonado fora do circuito, e apodreça no fundo, fora da grande caminhada. Ele fala como se você tivesse o fundo do poço, o tempo todo você dá um pequeno retorno para, como se diz, limpar o fundo do tacho e ir crescendo aos poucos, né? Essa lei que assim quer é a mesma que impõe ao super-homem, santo, herói, gênio, que se sacrifique pelos irmãos menores. É o móvel do seu instinto irresistível de altruísmo e de martírio. Incompreensíveis dedicações em vosso mundo em que não se realiza um esforço sem que seja pago. O mais forte manda, o mal é evitado apenas por medo do castigo e egoísmo triunfa. Pequeno círculo este que não tem portas para a compreensão da grande lei. No entanto, aqueles são altruísmos lógicos, verdades simples, forças racionalmente vinculadas de um extremo ao outro das fases do vosso universo e de vosso concebível. Ele coloca como a gente tem essas duas forças ainda, né? Um grupo de pessoas ainda altamente egoístas, que valoriza a força, e outros, né, que valoriza a justiça, que valoriza o altruísmo, né? E esse mudar, a gente sente fortemente hoje em dia, inclusive a contraposição, né? Gente que puxa para trás, né? Um grupo forte que como se quisesse, assim, está crescendo muito, né? Não quero. Eu me adaptei a esse outro jeito de ser egoísta, pensar só no próprio umbigo, ou seja, por coisas materiais, você é capaz de tirar a vida do outro, né? E é justificado, né? Em muitos países, se a pessoa estiver te roubando um pão, se você matar, você está só se defendendo. Ou seja, a vida é menos importante que um pão, né? Eu estou exagerando, né? Mas em larga escala seria a gente ir aos poucos mudando esse olhar, né? Mas isso leva tempo. Paralela à formação e desenvolvimento do psiquismo, ocorre também essa dilatação do egoísmo, que, sentindo-se uno com todos, acaba abraçando a todos no próprio cálculo hedonístico. É um agigantar-se da compreensão, até que aconteça o amplexo a todas as criaturas irmãs. Ou seja, você sai fora da humanidade, você engloba o planeta todo, os animais, as plantas, o planeta como um todo, né? A amplitude do abraço indica a amplitude da compreensão, processo de autoeliminação das formas inferiores, como vimos na evolução.
Não um altruísmo abstrato, sentimental, irracional e sem utilidade, mas um altruísmo sólido, resistente, porque é utilitário. Eu não sou altruísta só porque está escrito no meu livro sagrado que você tem que ajudar o outro. Isso é porque isso é o mais racional, é o mais lógico para o crescimento da sociedade, do planeta como um todo, né? Eu vou cuidar da natureza porque está escrito que eu tenho que cuidar da natureza. Não, é lógico, você tem que cuidar do planeta porque é o planeta onde a gente vive. Sem o planeta a gente não sobrevive. Então, você começa a pensar de forma que pensar no outro, pensar no próprio planeta, ele é essencial para que a gente possa crescer, né? A lei não se manifesta como princípio abstrato, mas aparece continuamente como manifestação concreta. Personifica nos seres que, em suas formas de vida, representam os seus artigos. O egoísmo é a expressão de insuprimível força concêntrica e protetora das individuações. A luta contra tudo aquilo que não é o eu é a primeira expressão e a prova da formação de determinado tipo de consciência. Logo, que a soma na vida tem que defender-se. Consciência e egoísmo do indivíduo, da família, do grupo, do povo, da raça, cada vez mais amplos. Consciência de uma distinção absoluta entre o eu e o não eu. A dilatação só pode ocorrer para conservar a estabilidade dos equilíbrios, quando acontece a estabilização do tipo de consciência e de egoísmo inferior. Você vê que hoje os movimentos dito ecológicos, né, em que defende o planeta, porque nós estamos vendo, né, que se a gente continuar vivendo como estamos vivendo, leva a uma derrocada do próprio planeta, né? Então, quer queira, quer não, a gente só vai continuar aqui, né, se a gente pensar no planeta também. Então, não adianta a gente pensar a humanidade não vive sem o planeta vive sem a humanidade, mas a humanidade não vive sem o planeta. Então, não podemos pensar só na humanidade, temos que pensar no planeta, né, junto com a humanidade, obviamente. Altruísmo, por isso, não é renúncia, mas expansão de domínio, não perda, mas conquista de progresso e de compreensão, ascensão da vida. Legal isso, né? Altruísmo, você não está renunciando a você está expandindo a questão da consciência do eu para um eu social maior, né? Reunir em torno de si, como seus semelhantes, um número cada vez maior de seres, é multiplicação de poder. É reencontrar-se e reviver neles uma vida centuplicada. Mas se todos esses casos máximos de altruísmo são patrimônio do super-homem, o homem atual, que raramente sabe estender o altruísmo além do círculo familiar, tomá-los-á hoje como casos extremos para aproximar-se deles. Lutará em sucessivas aproximações, ampliando as fronteiras do eu, até compreender um dia a humanidade terrestre e tantas humanidades do universo que conhecerá. Que ele já foi bem além da Terra, né? Quando o herói morre por sua nação, o mártir pela humanidade, quando o gênio se desgasta pela ciência, seus egoísmos são tão amplos que não os concebeis mais. Nesse momento, eles podem dizer: eu sou a nação, eu sou a humanidade, a ciência, porque sua consciência unificou-se com isso.